Mercedes. O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre a Academia Cearense de Letras Jurídicas. E para tratar deste assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer. O Roberto Victor Ribeiro, ele é advogado, pós-graduado em Direito Processual, membro da Academia Cearense de Agiologia e do Instituto de Juristas Cristãos do Brasil, articulista da Academia Brasileira de Direito e membro de diversas entidades culturais, escritor e autor das seguintes obras: Voando sobre os Deuses da História, O Julgamento de Jesus Cristo sob a Luz do Direito, O Julgamento de Sócrates sob a Luz do Direito, ambos da coleção Grandes Julgamentos, colunista semanal de jornais de 8 estados do Brasil, dentre os quais Ceará, Piauí, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Tocantins e Sergipe. É conselheiro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, primeiro secretário da Academia Cearense de Letras Jurídicas. O outro convidado é o Ricardo Barcelar Paiva, ele é advogado, pós-graduado em Direito Empresarial pela PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-graduado em Direito e Processo Tributário pela Unifor, Universidade de Fortaleza, pós-graduado em Gestão Cultural e Políticas Públicas de Cultura pela Universidade de Brasília, UNB, conselheiro estadual e presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, diretor do Centro Industrial do Ceará, SIC, membro da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais, APMEC, diretor do Centro Cultural OBE e colaborador da revista jurídica Leis e Letras, secretário-geral adjunto da OAB e corregedor da mesma instituição, vice-presidente da Academia Cearense de Letras Jurídicas. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva e em seguida voltamos para falar sobre a Academia Cearense de Letras Jurídicas. Grupo de juristas e advogados fundaram, dia 28 de setembro de 2011, a Academia Cearense de Letras Jurídicas. A academia tem por finalidade o estudo do direito de todos os ramos e o aperfeiçoamento e difusão das letras jurídicas, funcionando de acordo com as leis aplicáveis e as normas estabelecidas em seus estatutos, e é composto por 40 membros efetivos e número limitado de membros honorários, grandes beneméritos e correspondentes. Para um mandato de 3 anos, na presidência foi eleito o advogado e atual presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Ceará, José Damasceno Sampaio, que é autor de 10 livros com os temas jurídicos. Para presidente de honra, com mandato vitalício, foi eleito o jurista Paulo Bonavides. Entre os imortais constam advogados, juízes, desembargadores e mestres. A sede da academia será no prédio da Avenida Pontes Vieira, 2680, no Dionísio Torres, nesta capital. Qual a importância da Academia Cearense de Letras Jurídicas para o Estado do Ceará? A primeira pergunta que eu faço, vou começar aqui com o Ricardo Barcelar. Queria agradecer o convite do Jonas Luiz, para virmos aqui conversar sobre a academia. A iniciativa da fundação, da reestruturação dessa academia é de suma importância
para o desenvolvimento e o estudo do direito no Ceará, notadamente em sua vertente cultural, em sua vertente acadêmica, em sua vertente de relacionamento entre as pessoas que no Ceará militam na área do direito, sendo advogados ou juízes ou promotores de justiça, né? Seguindo o modelo francês das academias mais tradicionais. Essa academia já existiu anos atrás no Ceará, só que ela não foi formalizada, ela só existiu informalmente. E agora, né, por um trabalho muito importante feito pelo Roberto Vitor e pelo Damasceno, a reestruturação dessa academia se deu com a formalização dos seus estatutos. Como disse antes, ela já existia sem o registro dos seus estatutos nos cartórios, então ela era informal, né? E agora, com essa nova edição da Academia Cearense de Letras Jurídicas, ela vai existir de fato e de direito, né? Então é um prazer fazer parte desse seleto grupo de juristas e operadores do direito, né? E acredito que o trabalho vai ser de suma importância para a discussão, para o estudo, para o aprofundamento dessas questões ligadas ao direito, ligadas à cultura, ligadas à semiótica, à semântica do direito, à literatura jurídica, né? As letras e as artes, que eu acredito que essa academia ela pode também ter um viés, né, cultural mesmo em si, né? Além do viés científico, né, mas um viés também cultural e sociológico também, para o estudo das relações humanas nos diversos setores da ciência jurídica, né? Ok, vamos ouvir aqui Roberto Vitor. Inicialmente eu queria agradecer o convite, professor Jonas Luiz, dizer que eu sou um assíduo telespectador da Universidade Viva, sempre trazendo temas profícuos, marcantes. A importância, eu diria que a grande importância da Academia Cearense de Letras Jurídicas, pelo menos na minha ótica, e eu vou lutar para que seja o direcionamento da academia, é porque é muito difícil hoje em dia nós juntarmos em um recinto desembargadores, juízes, promotores, advogados. E eu creio que esse relacionamento, esse interrelacionamento de determinadas searas do Estado brasileiro é muito interessante, porque dali pode sair soluções para conflitos e desajustes sociais. Então, assim, eu e o Bacelar, nós somos advogados. A gente só encontra juízes e desembargadores quando a gente está fazendo sustentação oral no tribunal, em audiências, mas a gente não tem aquele momento para sentar ali e dizer, olha, o judiciário está andando assim, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Da mesma forma que os promotores, o Ministério Público é muito atuante nas questões estatais, então a gente poder sentar ao lado de um promotor, um procurador de justiça, nós temos a Socorro França, que é a atual Procuradora-Geral de Justiça, é nossa colega, dizer, olha, doutora Socorro, está acontecendo tal coisa assim, assim, assado, e o Ministério Público pode intervir. Então, assim, o espírito da academia é imbuído de apresentar para a sociedade que o advogado, antes de ser um cientista jurídico, ele é um cultor das letras. Então, o advogado ele não é só aquele que pega a pasta e está diuturnamente nos fóruns. O juiz não é aquele só que sentencia, o promotor não é aquele só que acusa ou então defende a sociedade. Antes disso, eles são homens voltados para as letras jurídicas. Então, você, por exemplo, ter a honra de sentar ao lado de um Paulo Bonavides, de um Valmir Pontes Filho. Todo mundo só olha para o Valmir Pontes Filho como um advogado, mas o Valmir ele é um professor assim, de uma cultura inenarrável, uma erudição magistral. Então, assim, o nosso espírito, eu acho que esse é a grande contribuição que a nossa academia tem a dar para o Estado e para a sociedade. É fazer com que esses ramos, esses diversos ramos e profissionais do direito se encontrem para dali sair soluções. Quem sabe dali não sair soluções para a segurança, para o judiciário, para as questões políticas. Então, eu vou lutar para que essa seja a grande vertente da academia. Além de doar cultura para a sociedade, também tentar amortecer os conflitos sociais.
Pois é, Bacelar, quando a gente pensa em academia, a gente pensa que a turma vai se reunir para aquela conversa do chá das 5, né? Você falou baseado na academia francesa, né? Mas um objetivo específico, claro, né? E que projetos vocês estão pensando, né? E para colocar em prática a função eu dos falei da academia acadêmicos. francesa não do chá das 5, mas em relação à estrutura da academia. Ao rito, né? Ao rito, a estrutura formal, entende? Eu acredito que essa academia não vai ser, apesar de terem advogados, juízes, promotores, etc., ela não pretende ser, apesar de todo o formalismo, uma coisa muito ritualística. Nós pretendemos que seja uma coisa informal, que as pessoas vão comparecer às reuniões para conversarem, para trocar experiências, não é? Sobre os determinados assuntos. Inclusive porque a nossa profissão, quem estuda direito e trabalha com isso, muitas vezes se vê mergulhado em interpretações muito técnicas sobre as normas jurídicas, sobre as leis. Então muito estudo e muito tecnicismo, e a linguagem é muito técnica, e você mergulha em legislações enormes, específicas. Então, às vezes, no coração de algumas pessoas que mexem com o direito, como é tudo muito técnico, às vezes você vê um caso na sua frente que você precisa usar o senso de justiça, que é uma coisa mais ligada à intuição, à vivência, do que é propriamente a técnica. Então, muitas vezes a pessoa que trabalha dentro da justiça, seja qual for a sua carreira, ela é importante que ela passe por um processo de humanização, né? de se tornar cada vez um ser humano mais humano, né? Mais desenvolvido. E esse senso de humanização, por exemplo, a aproximação com as artes, por exemplo, com as ciências, o estudo, por exemplo. Eu sempre falo que por exemplo, eu gosto muito de música. A música transporta a pessoa para uma outra dimensão, e eu acho que você, como ser humano, você se eleva. Então, quando você está vendo um caso na sua frente, você, com uma sensibilidade um pouco mais aflorada, você diminui essa frieza da lei, porque a letra da lei é muito fria, não é? Você olha um código, é tudo frio, e às vezes o caso concreto requer do profissional uma visão utilizando mais o instinto, utilizando mais a sua experiência pessoal, para você encontrar uma solução para aquele conflito, não é? Mais humanizada, né? Mais justa, mais perto da justiça, porque às vezes o que é legal não é justo, o que é justo não é legal. Às vezes há uma diferença muito grande. A lei diz que deve ser assim, a lei diz que pode, que não pode. Às vezes a norma imperativa, não é? Ela às vezes esfria muito o coração do aplicador do direito. E esse aplicador, entrando em contato com essa academia, entrando em contato com as artes, ele pode desempenhar o seu papel, né, com um pouco mais de sensibilidade, um pouco mais de solidariedade, um pouco mais de visão sobre o coletivo, não é? Sobre o papel do próximo, não é? E não voltado para aquela frieza da letra da lei, né? Então, eu acho que dessa reunião dessas pessoas, que são pessoas brilhantes que estão dentro da academia, acho que vão florescer aí diversos projetos interessantes, né? Uma pessoa pode puxar para um lado, outra pode puxar para o outro, né? Iniciativas, representações, né? A formulação de documentos, né? Eu, pelo menos, tenho uma atuação que gosto muito nas artes, na cultura, não é? Posso puxar já para esse lado, outra pessoa já puxa para o outro. Você está entendendo? O importante é que essa reunião dessas pessoas ela tem uma representatividade, né? E tem também um certo grau de autoridade acadêmica e moral, porque a escolha dessas pessoas foi feita de uma forma democrática e muito... a escolha foi muito... As pessoas que fizeram a seleção, ela foi feita de uma forma muito criteriosa, né?
Então eu acredito que essas cabeças todas juntas pensando ao mesmo tempo e olhando para o mesmo local, não é? E sempre com esse intuito de você ir atrás das coisas certas, das coisas justas, do bem, das pessoas, do mundo, da natureza, dos animais, das coisas boas e positivas no mundo, eu acho que vão ter aí desdobramentos muito bons, tanto para o meio jurídico quanto para a sociedade como um todo. Ok, nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre o tema Academia Cearense de Letras Jurídicas. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. O programa é gravado sempre aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a Academia Cearense de Letras Jurídicas. Queria colocar aqui na conversa o Roberto Victor Ribeiro. Roberto, no bloco anterior nós estávamos discutindo assim essa complexidade que é os termos jurídicos, né, para a compreensão dos seres humanos normais do planeta Terra, digamos assim. A gente sabe que a letra, né, e que a literatura, essas coisas evoluem com o tempo. E é preciso, é necessário que essa letra da lei ela seja assim tão complexa para a compreensão única e exclusivamente do operador de direito e não do cliente. Por exemplo, eu tenho dificuldade de entender e por que a chispa frágua, a carcome, a inconoplastia apática e a pujança verossímil se torna perplexa. Não dava para dizer isso em outras palavras que eu pudesse compreender, não? Professor, eu creio que isso seja uma herança até atávica do Código Imperial. É engraçado que no Código Imperial, a nomenclatura doutor, ela só era, ela só cabia para duas profissões, independente de ter doutorado ou não, era advogado e médico. Então, o advogado, a figura do advogado, ela sempre foi em volta dessa mística, dessa empáfia, dessa vaidade. Mas em áreas de recência, o CNJ, ele iniciou um movimento em Brasília que é para acabar com o juridiquês. Afinal de contas, o direito não é para mim, não é para você, não é para o bacelar, não é para o juiz, é para a sociedade. É também uma herança do Estado de não querer que a sociedade saiba mais. É sempre ruim para o Estado que a sociedade saiba, tenha conhecimento. Mas, graças a Deus, em áreas de recência, nós estamos tentando modificar isso. Eu confesso que eu até gosto de determinados termos latínicos e determinados termos técnicos da nossa área. Mas eu também sei o quanto é difícil a interpretação, às vezes para uma pessoa que vai na defensoria pública precisar de pensão alimentícia, às vezes uma pessoa que está precisando de um mero alvará judicial. Então, assim, a tendência é que nós evoluamos para que tiremos esse juridiquês mesmo. Então, assim, vai ser também uma das nossas metas na academia, nós vamos ter uma revista semestral. E essa revista ela vai ser aberta ao público em geral, então não necessariamente juristas, médicos, advogados, médicos, engenheiros, jornalistas. E creio eu que vai ser uma das seções da revista, eu até estou conversando isso com o presidente, que vai ser o glossário. Então a gente vai pegar 20 a 30 termos jurídicos e colocar sempre no final da revista a tradução. É uma forma da gente tentar mostrar para a sociedade que a gente está também querendo se despojar dessa espécie de vaidade que existe atavicamente na nossa profissão e fazer com que... É até difícil para nós advogados, quando a gente vai conversar com os clientes, porque às vezes a gente tem que parar, refinar, filtrar o que a gente vai dizer. E se a gente conseguir colocar para a sociedade todos os termos que a gente usa de uma forma mais simples, de uma forma mais coloquial, a gente talvez não vá precisar nem disso, de refinar e de filtrar. A gente vai falar e vai ser entendido. Então eu acho que essa vai ser uma das nossas grandes missões. Só para complementar o que o Bacelar falou no bloco passado, infelizmente, de Rui Barbosa para cá, nós caímos na desgraça do positivismo. Então, Rui Barbosa, ele asseverava sempre que era a lei, depois a lei e sempre a lei. E como o Rui foi grande, realmente ele foi enorme, ele teve muitos epígonos, né, muitos discípulos, e aí criou-se o positivismo. A gente deixou de lado, e agora nós estamos tentando resgatar isso pelo menos em plagas cearenses, a gente deixou de lado o justnaturalismo, que é realmente o que o Bacelar disse, que é aquele senso de justiça
intuitivo. Porque a justiça ela não está na letra da lei, ela está na nossa intenção, ela está na forma que a gente aplica a lei. Então, os meios de integração foram esquecidos pelos magistrados, como a analogia, por exemplo. Então, vamos esquecer um pouco as leis servem como norteamento, balizas para não errarmos. Mas não precisa aplicar tal qual a letra da lei. Então, assim, os meios de integração devem ser voltados como a analogia, a equidade. A gente tem que pegar o senso de justiça de Aristóteles, que é a equanimidade. Então, tem que ser uma coisa equilibrada. Não adianta ser justo para você e não ser para mim. Todos somos iguais perante a lei? Pelo menos tentamos ser, buscamos. É o que a letra diz, no caput do artigo 5º. Pronto, mas na verdade absoluta. Na verdade nós não somos. Eu vou dar um caso aqui simples para a gente discutir, né? Eu, Jonas Luiz da Silva, de Capuí, certo? Estou dentro do supermercado ao lado do Brad Pitt, certo? E o Brad Pitt rouba, certo? Um tabletezinho aqui, certo? E a turma diz que sou eu. Quem é que vai ser condenado? Eu ou o Brad Pitt? Olha, a rigor, era para ser quem realmente cometeu o ato. Mas eu sou o Brad feio, Pitt, né? Eu sou... Se o Brad Pitt fosse um agente público, aí seria o senhor, infelizmente, porque o agente público ele é dotado de fé pública. Então, o que ele diz é praticamente verdade. Então, a lei não pode ser igual? Infelizmente, um dos nossos pecadilhos dar a fé pública para o agente acima de qualquer suspeita. Não é assim. Tem que abrir uma sindicância, abrir um inquérito para ver. Não é à toa que a corrupção está do jeito que está. Então, não é simplesmente um agente, por exemplo, um agente de trânsito chegar e dizer que lhe flagrou sem o cinto, isso é verdade, não pode ser assim. Tem que ser abrir o contraditório, a ampla defesa. Nós, como advogados, eu uma vez dei uma entrevista e disse que depois do médico, a nossa profissão é uma das mais importantes. Porque se um médico lida com a vida, nós lidamos com as liberdades. E queira passar um mês dentro do seu quarto fechado, com ar-condicionado, com computador e com televisão, você já vai achar ruim. Imagine você ficar nas nossas celas, no nosso sistema prisional, no nosso sistema penitenciário, que não tem a menor condição de dignidade humana. Então, assim, voltando para a história, a lei diz, o caput do artigo 5º ele é claro, todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, cor, religiosidade, por aí vai. Cabe a nós, como operadores do direito e cientistas jurídicos, aplicar. Eu faço a minha parte, creio que o Bacelar faça a dele, e é tentar difundir se cada beija-flor pingar uma gotinha, o incêndio se acaba. Então, assim, é tentar hastear essa bandeira, levantar. Infelizmente, a sociedade ela é um pouco desacreditada, mas até recentemente, numa pesquisa, a OAB ela foi o órgão mais creditado, o que teve mais confiança atualmente da sociedade. E isso nos envaidece porque a gente fica feliz porque está vendo que os advogados, nós temos vários colegas que erram, vários colegas que também não procedem da forma correta, mas a grande maioria, sim, é imbuída de um espírito de justiça, de igualdade, de liberdade, de fraternidade, e por aí vai. O Bacelar, o cidadão acredita na justiça? Confia nela? Nós estamos passando por uma crise, né, institucional muito grande no Brasil, não só na justiça, mas na estrutura pública e política, né, no Brasil. Hoje, o tempo inteiro, quando você lê os jornais, a corrupção é o grande mal, né, que assola o país, né? Mas, ao mesmo tempo, além dessa corrupção que acontece, nós não vemos a finalização e a responsabilização dessas pessoas, os corruptores que fazem tantos desmandos para esse Brasil afora. Mas nós temos uns números hoje bastante desagradáveis aqui no Ceará, na justiça estadual, né? Apesar dos talentos todos que nós vemos, nós temos muito bons juízes, né, no estado, né? Alguns trabalham pouco, outros trabalham muito, mas eu acho que o problema da nossa justiça ele não é um problema que o culpado é fulano ou cicrano, né? Eu acho que é um problema sistêmico, é um problema multissetorial e cultural, né? E que nós não podemos imputar esse descrédito da justiça ao presidente do tribunal ou ao fulano de tal. Eu acho que a gente seria super injusto, porque esse problema do nosso judiciário já acontece há muitos anos, né? Por problema de deficiência de servidor, por problema de juiz que não trabalha, por uma série
falta de estrutura, orçamento pequeno, não tem concurso, falta oficial de justiça, falta servidor, no interior não tem juiz, tem uma série de problemas, não é? Que acontecem, infelizmente. Mas eu acredito, tenho fé que, como chegou já assim num nível assim, bastante difícil, não é? Os processos, aí veio essa reforma do fórum e tal, eu acredito que o poder público vai, com o tempo, investir mais dinheiro e mais políticas públicas voltadas para essa melhoria do judiciário, para que a prestação jurisdicional ela venha ser mais célere, né, e mais eficaz. Porque quando a prestação jurisdicional não acontece, é o não direito, né? Você tem um direito, então você perde o objeto, porque você vai para a justiça, aquela demanda ela não anda, não se processa, então você acaba perdendo o direito porque o aparelho, né, não está funcionando. Então é muito fácil a gente culpar as pessoas pelas coisas, né? Você vai apontar o dedo para um para outro, mas acho que nós temos que ser inteligentes e perceber qual é a raiz desse problema que afeta a estrutura judiciária, que é são multifatores, não é? De problemas assim já muito antigos em relação à estrutura, em relação a pessoal, em relação ao orçamento, né? Então acho que nós temos que cuidar disso com o maior carinho, né? Mas aí o cidadão menos preparado e o cidadão que tem pouco recurso, ele tem mais dificuldade de se aproximar da justiça? Existe um princípio na Constituição que é o acesso à justiça, que é um dos princípios mais caros e mais importantes, não é? Nós temos aqui hoje uma deficiência muito grande de defensores públicos, que é aquela pessoa que não pode pagar um advogado, o Estado tem a obrigação de dar ao advogado, não é? De proporcionar o acesso. Então é através da defensoria, que é uma instituição super importante, né, dentro da estrutura judiciária. Então existem poucos defensores. Então esse acesso da justiça, ele às vezes se vê completamente esquecido, né? E é uma pena que isso aconteça ainda, né? Mas eu tenho fé que as coisas melhorem, porque o Brasil está mudando, né? Nós somos um país hoje tem importância econômica e política muito grande no mundo, não é? Então essas estruturas públicas elas têm que funcionar de uma forma mais eficiente. Funciona muito